O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao 12º domingo do tempo comum. Depois de celebrarmos o Pentecostes, Maria, Mãe da Igreja, celebrarmos a Santíssima Trindade, Corpus Christi, estamos retomando os domingos do tempo comum. O Evangelho de hoje coloca a fase final da etapa de Jesus na Galileia. Jesus passou por algum tempo a apresentar o seu programa e a levar a boa nova aos pobres, aos marginalizados, aos oprimidos. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16 seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim para fazer ver, ouvir, para fazer andar, para libertar as pessoas. Esse é o projeto de Jesus. À volta dele foi se formando um grupo de testemunhas que apreciaram a sua atuação e que se ajuntaram a esse sonho de criar um mundo novo, de justiça, de liberdade e de paz para todos. Agora, antes de começar a etapa decisiva da sua caminhada nesta terra, diz respeito ao caminho para Jerusalém, onde Jesus vai concretizar sua entrega de amor, os discípulos são convidados a tirar as suas conclusões acerca do que viram, ouviram e testemunharam. Afinal, quem é Jesus, que se prepara para cumprir a etapa final de uma vida de entrega, de dom, de amor partilhado? E os discípulos estarão dispostos a seguir esse mesmo caminho de doação e de entrega da vida pelo reino de Deus? A cena de hoje começa com a indicação da oração de Jesus. É um dado típico do Evangelho de Lucas, o Evangelho deste ano C, que põe sempre Jesus a rezar antes de um momento fundamental. É uma grande lição para nós também. Às vezes tomamos grandes decisões sem nenhuma ação do Espírito Santo. A oração é o lugar do reencontro de Jesus com o Pai. Imagine, o próprio Jesus, que é Deus, Filho, tem necessidade de estar constantemente em diálogo com o Pai, quanto mais nós. Depois de rezar, Jesus tem sempre uma mensagem importante, uma mensagem que vem do Pai, para comunicar aos discípulos. A questão importante que no contexto do episódio de hoje Jesus tem a comunicar
tem a ver com a questão de quem é ele próprio, quem é Jesus. Na época de Jesus, foi uma época de crise profunda para o povo de Deus. Foi, portanto, uma época em que o sofrimento gerou uma enorme expectativa messiânica. E isso fez com que a dor, a opressão, projetasse a ideia de alguém que aparecesse para salvar o povo daquela situação. O povo de Deus sonhava com a chegada desse libertador anunciado pelos profetas. Um grande chefe militar que, com a força das armas, iria restaurar o império do pai Davi e obrigar os romanos, que eram os opressores da época, a levantar o jugo de servidão que pesava sobre a nação. Na época apareceram, aliás, várias figuras que se assumiram como enviados de Deus. Criaram à sua volta um clima de ebulição, arrastaram atrás de si grupos de discípulos exaltados e acabaram invariavelmente chacinados pelas tropas romanas. Jesus é também um destes demagogos em que o povo vê cristalizado na sua ânsia de libertação. Será que Jesus também seria mais um daqueles que viria apenas para fazer um levante contra o Império Romano? Aparentemente, Jesus não é considerado pelas multidões o Messias, pelo menos a esta forma davídica de um líder militar. O povo identifica Jesus preferencialmente como Elias, o profeta que as lendas judaicas consideravam estar junto de Deus, reservado para o anúncio do grande momento da libertação do povo de Deus. Talvez a sua postura e a sua mensagem não correspondessem àquilo que esperavam de um rei forte e vencedor. Os discípulos, no entanto, companheiros de caminho de Jesus, deviam ter uma perspectiva mais elaborada e amadurecida. De fato, é isso que acontece. Por isso, Pedro não tem dúvida em afirmar: Tu és o Messias de Deus. Pedro representa aqui a comunidade dos discípulos. Essa comunidade que acompanhou Jesus, testemunhou os seus gestos e descobriu a sua ligação com Deus. Dizer que Jesus é o Messias significa reconhecer nele esse enviado de Deus, da linha davídica, que havia de traduzir em realidade essas esperanças de libertação que enchiam o coração de todos. Jesus não discorda da afirmação de Pedro. Ele sabe, no entanto, que os discípulos sonhavam com o Messias político, poderoso e vitorioso, e apressa-se a desfazer possíveis equívocos e a esclarecer as coisas. Ele é o enviado de Deus para libertar todas as pessoas. No entanto, não vai realizar essa libertação pelo poder das armas, mas pelo amor e pelo dom da vida. No seu horizonte próximo não está um trono, mas a cruz. É aí, na entrega da vida por amor, que ele realizará as antigas promessas de salvação feitas por Deus ao seu povo. A última parte do texto contém palavras destinadas aos discípulos, aos de ontem, aos de hoje e aos de amanhã também. Todos são convidados a seguir Jesus, isto é, a tomar com ele a cruz do amor e da entrega, a derrubar os muros do egoísmo e do orgulho, a renunciar a si mesmo e fazer da vida um dom. Isso não deve acontecer em circunstâncias excepcionais, mas na vida cotidiana. Tome a sua cruz todos os dias. Dessa forma, fica definida a existência cristã. O Evangelho de hoje define a existência cristã como um tomar a cruz do amor, da doação, da entrega aos irmãos.
supõe uma existência vivida na simplicidade, no serviço humilde, na generosidade, no esquecimento de si para se fazer dom aos outros. É esse o caminho que eu procuro percorrer no dia a dia da minha vida? Na sociedade em geral e na igreja em particular, encontramos muitos cristãos para quem os prestígios, as honras e os postos elevados, os tronos, os títulos, são uma espécie de droga de que não prescindem e a que não podem fugir. Frequentemente servem-se dos carismas e usam as tarefas que lhes são confiadas para se autopromover, gerando conflitos, rivalidades, ciúmes e mal-estar. À luz do tomar a cruz e seguir Jesus, que sentido é que isso tem para nós? Como podemos, pessoal ou comunitariamente, lidar com estas situações? Podemos tolerá-las em nós ou nos outros? Como é possível usar bem os talentos que nos são confiados sem nos deixar tentar pelo prestígio, pelo poder, pelas honras? Até que ponto o nós substitui o eu que a gente faz questão de no dia a dia proclamar? Quem é Jesus para nós? É alguém que conhecemos das fórmulas do catecismo ou dos livros de teologia, ou sob a tradição que nos foi repassada? É na oração que eu procuro perceber a vontade de Deus e encontrar o caminho do amor e do dom da vida. Gratidão a Deus por todas as pessoas que entenderam a mensagem de Jesus, que fizeram, que fazem grandes renúncias, que assumem a cruz do compromisso, do amor, do zelo pastoral, que no dia a dia se torna instrumento do Cristo na missão que assume através de uma comunidade, de um grupo, do ministério, através da igreja. Isso não é para nós um peso. Servir a Cristo é um ato de amor. Somente compreendendo quem é Jesus para nós e trabalhando a imagem de Cristo do nosso coração é que nós também queremos ser um Cristo para o mundo. Louvado seja Deus pela missão que assumimos, pela renúncia que fazemos, pelo compromisso que faz da nossa vida, toda ela, uma missão como a de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.